A graça, a paz e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja conosco neste dia chamado hoje, domingo de Páscoa, e que possamos louvar ao Senhor todos os dias. Possamos louvar ao Senhor e exaltar o nome dEle, porque imenso é o seu amor, porque imenso é o seu amor. E o seu amor é leal por nós. E a fidelidade do Senhor dura para todo sempre. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos estar meditando em dois evangelhos, no Evangelho de João e no Evangelho de Lucas. Hoje nós estaremos dando continuidade na parte 2 de que foi por você, foi por mim que Jesus se entregou. Sabe por quê? Que o amor de Deus é tão lindo, porque que Jesus é a nossa salvação. Porque, sabe por quê que Jesus está vivo? Jesus está vivo entre nós, sempre estará vivo, porque ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, o sepulcro foi aberto, a pedra estava removida e Jesus não estava lá, simplesmente pelo fato de que Ele vive e todos nós podemos crer no amanhã de esperanças. E hoje é domingo de Páscoa, onde nós celebramos a vida de Jesus. Hoje é domingo de Páscoa, mas que nós possamos celebrar a Páscoa todos os dias possamos celebrar a Páscoa. Sabe por quê? Porque a Páscoa é um momento de reflexão, é um momento de renovação, de celebração. É momento de lembrar o sacrifício de Jesus para salvar a humanidade. É um momento para lembrar que é um momento de renovar a fé na vida eterna que Jesus prometeu aos seus seguidores. Celebrar a vitória sobre a morte, celebrar o poder do amor e da esperança. Entender que a morte de Cristo foi um sacrifício voluntário e entender que a humanidade ganhou uma nova chance. Pensa nisso, meu irmão, pense nisso, porque lá no Antigo Testamento diz que a Páscoa era uma celebração anual do povo de Israel, que lembrava a libertação do Egito. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passagem. Deus orientou os israelitas a passar um pouco do sangue de um cordeiro ou cabrito na entrada da casa. Isso no Antigo Testamento. Assim diz as Escrituras no Antigo Testamento. E assim diz as Escrituras também lá no Novo Testamento, que a Páscoa ganhou um novo significado com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus é representado como o Cordeiro de Deus que oferece seu sangue como sacrifício para a redenção dos pecados da humanidade. E Jesus instituiu a ceia como memorial e participou da comunhão do corpo e do sangue. A Páscoa é uma das festividades mais importantes para o cristianismo. Para os cristãos, a Páscoa é a passagem de Jesus, da morte para a vida, trazendo a salvação para todos que creem nele. O texto onde nós iremos meditar primeiro se encontra no livro de João, no capítulo 20, dos versículos 11 ao 17, que diz assim: Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando,
Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: Mulher, Jesus, Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? E ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, e o meu Pai e o meu Deus é o Deus deles. Meus irmãos, minhas irmãs, possamos celebrar a Páscoa com alegria. Olha, sabe por quê? Porque no domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então, portanto, Jesus não estava naquele sepulcro. Jesus não estava ali, porque Jesus vive. E é por isso, meu irmão, minha irmã, dentro de pouco o mundo não me verás mais, entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vos, da mesma forma, vivereis. Aqui é Jesus falando no capítulo 14 de João, lá no versículo 19. E o que está escrito nas Escrituras é que Jesus tinha que sofrer, no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. E o mais lindo disso tudo é que nós vamos agora para o livro de Lucas, lá no capítulo 24, nos versículos 13 ao 41, que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Ele perguntou: O que vocês estavam discutindo tão compenetrados? Eles pararam, cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: Você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Ele perguntou: E o que foi? E eles disseram: As coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém.
era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram, o sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. E algumas das mulheres do nosso grupo deixaram confusos. Hoje, de manhã, bem cedo, elas estiveram no túmulo. Não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e o encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Vocês não entendem, suspirou Jesus, como demoram para crer. Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Não percebem que tudo isso tinha de acontecer, que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória? Então, ele começou do princípio, com os livros de Moisés, e percorreu todos os profetas, explicando tudo que as Escrituras diziam a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade, do destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante. Mas eles insistiram: fique jante conosco. Já é quase noite, o dia já se foi. Então ele foi com os dois. E foi isto que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois. Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento, seus olhos se abriram e eles reconheceram então, e ele desapareceu. Nesse momento em que eles reconheceram Jesus, Jesus desapareceu. Impressionados comentavam: não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as Escrituras? Eis, não perderam um minuto e voltaram para Jerusalém. E encontraram os 11 discípulos e seus amigos reunidos ali. E começaram a dizer: aconteceu mesmo, o Mestre ressuscitou. Simão o viu. Então, os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram quando ele partiu o pão. Enquanto falavam, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Mas eles pensaram que estavam vendo um fantasma e ficaram morrendo de medo. Ele, porém, Jesus, o tranquilizou. Não fiquem preocupados e nem deixem que a dúvida os domine. Olhem minhas mãos, olhem meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim, examinem-me da cabeça aos pés. Um fantasma não tem músculos e ossos. Enquanto dizia isso, mostrou a eles as mãos e os pés. Eles ainda não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Era bom demais para ser verdade. Meu irmão, minha irmã, possamos a cada dia, cada um de nós,
viver e praticar a mensagem do amor, a mensagem do perdão, a mensagem da alegria, a mensagem da salvação. Possamos praticar a mensagem que Deus deixou para cada um de nós aqui. E depois possamos ser referência na vida de alguém e compartilhar por onde passarmos que a mensagem do arrependimento e do perdão é um mandamento. Então, portanto, cada um de nós possamos praticar esta mensagem, que é a mensagem do arrependimento, a mensagem do perdão, a mensagem do amor, a mensagem da reconciliação. Possamos compartilhar desse ensinamento que Jesus deixou para nós, principalmente o arrependimento e o perdão dos pecados. Porque tudo que nós fazemos fora da presença de Deus, tudo que nós fazemos fora do que Deus quer para cada um de nós, tudo que fazemos contrário a Deus é um pecado. Meus irmãos, ainda há tempo. Ainda há tempo. Possamos nos arrepender de nossos erros, de nossas falhas, dos maus caminhos, das corrupções, das mentiras, dos falsos testemunhos, das intrigas, das falcatruas, das desonestidades, dos adultérios, das idolatrias. Enfim, que arrependamos de tudo aquilo que fizemos contra a vontade de Deus e que possamos pedir perdão a todas aquelas pessoas que por algum motivo, seja ele qual for, que possamos ter ofendido aquela pessoa, ou ter humilhado aquela pessoa, ou ter maltratado aquela pessoa, ou por ter ferido com palavras perversas. Jesus passou da morte para a vida e morreu por nós, e também ressuscitou por nós, por amor a todos nós. Ele vive. E nós podemos crer no amanhã de esperanças, porque Jesus é. Simplesmente pelo fato de que Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, luz do mundo, o caminho da verdade e a vida, libertador, salvador, advogado fiel. Ele é o início, o meio e o fim. Ele é o autor e o consumador da fé. Bem-aventurado, ele é bem-aventurado. Ele é único, soberano, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele é o desejado das nações. Ele é Emanuel, o grande eu sou. Ele é Filho amado, Ele é Deus unigênito, Ele é Filho do Altíssimo, Filho de Deus, Jesus de Nazaré, Pão da vida, Pedra angular. Ele é Leão da tribo de Judá, Ele é legislador, Ele é mediador, Ele é redentor, Ele é Rei dos reis. Ele é o resplandecente estrela da manhã, rocha eterna, ele é a rocha inabalável. Ele é a rosa de Saron, é o rei dos judeus, ele é Jesus Cristo, ele é o Senhor da glória, ele é o sol da justiça, ele é o fundamento da igreja, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é mestre dos mestres, ele é o médico dos médicos. Meu irmão, minha irmã. No livro de Colossenses, lá no capítulo 1, dos versículos 19 ao 20, diz assim: pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Meus irmãos, e assim devemos anunciar
anunciar com sabedoria, aconselhar e ensinar os nossos filhos e as pessoas sobre a verdadeira mensagem de Jesus, sobre a verdadeira mensagem de Jesus, sobre a verdadeira mensagem da Páscoa. A Páscoa aponta para nós o sacrifício de Cristo por nós no Calvário e o cumprimento de sua missão. O cristão olha a Páscoa não apenas como uma celebração religiosa, mas como a marca da sua salvação em Cristo. Os judeus comemoravam a Páscoa para relembrar sua libertação da escravidão do Egito, que é relatada no Velho Testamento. A palavra Páscoa vem do hebraico e significa passagem ou passar por cima. Essa festividade é comemorada até hoje por todos os judeus. Porém, meu irmão, minha irmã, ultimamente a Páscoa se transformou em uma festa comercial, fazendo com que muitos se esqueçam da verdadeira razão da comemoração, que é Jesus Cristo. Eu sou Luzia Mello. Eu deixo para você esta mensagem para você meditar nesses dois evangelhos, o Evangelho de João e o Evangelho de Lucas, ali onde retratam quando foram ver se Jesus ainda estava ali no sepulcro, e ali se depararam que Jesus não estava mais lá. Esses dois textos falam também de toda a trajetória, de como aconteceu, né? De como aconteceu a sua crucificação e de como aconteceu quando ele foi sepultado. De quando aquelas mulheres chegaram ali no sepulcro em busca do corpo de Jesus para tratar, enfim, elas não encontraram. Elas não encontraram Jesus. Por quê? Porque Jesus não estava lá, ele não tinha como estar naquele local. Jesus não tinha como estar naquela tumba. Porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou e aquele sepulcro foi aberto e a pedra que estava removida, porque ela foi removida. E Jesus não estava lá, porque ele vive. Então, meu irmão, minha irmã, leve a mensagem por onde você passar. Leve a mensagem da Páscoa. Leve a mensagem da Páscoa, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo vivo. Que Jesus Cristo é a esperança de um dia melhor. Jesus Cristo, ele é a nossa esperança e que nós podemos crer no amanhã. A Páscoa é a passagem da morte para a vida e que possamos celebrar não a morte de Jesus, mas que nós possamos celebrar todos os dias, o tempo todo, a vida de Jesus. Porque ele está vivo. Ele continua vivo e ele vai continuar vivo. Possamos celebrar a vida de Jesus. Porque a Páscoa é a celebração da vida. E meu irmão, minha irmã, a Páscoa é o quê? Ela é renascimento. A Páscoa é renovação. Que essa data seja um momento de reflexão e esperança para todos nós. Que a alegria da Páscoa esteja presente em cada lar. E que as bênçãos do Cristo ressuscitado sejam derramadas sobre todas as famílias. E que nesta Páscoa possamos renovar nossa fé e nossa esperança em dias melhores. Mas não somente hoje, no dia de domingo, porque nós possamos renovar todos os dias o renascimento de Cristo, o renascimento e a renovação que Cristo traz para nós. Possamos renovar essa esperança, porque a Páscoa é isso, é celebrar a vida de Cristo, é celebrar a vida de Cristo, é celebrar o
o renascimento e a renovação de Cristo. Então, compartilhe essa mensagem em seus contatos. Compartilhe, porque essa mensagem, ela chegará no momento certo para o entendimento de todos aqueles. O que é verdadeiramente a mensagem da Páscoa? A Páscoa é um momento de reflexão sobre o sacrifício de Jesus Cristo, a sua ressurreição e o amor que ele demonstrou à humanidade. É também um período de renovação, de esperança e de união. Porque a Páscoa lembra o sacrifício de Jesus na cruz, que morreu para salvar a humanidade. A Páscoa é um momento para reconhecer o amor de Deus, que é capaz de transformar vidas. A Páscoa é um momento para renovar a fé na vida eterna que Jesus prometeu aos seus seguidores. A ressurreição de Jesus é a maior prova do amor de Deus para com cada um de nós. A ressurreição de Jesus é o fundamento da fé cristã. A ressurreição de Jesus significa que o amor de Deus é mais forte que o mal e a própria morte. O amor que Jesus trouxe para cada um de nós, meu Deus, para toda a humanidade, é o mesmo amor que devemos ter para com o nosso próximo. Porque Ele deixou essa mensagem para nós. A Páscoa é um momento de união familiar. A Páscoa é um convite para renovar as esperanças, os sonhos. Buscando um recomeço com mais amor e com mais paixão. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, com toda sorte de bênçãos, de uma maneira extraordinária, de uma maneira que nós não sabemos explicar, mas o amor de Jesus sabe explicar o amor dele para com cada um de nós. Deus nos ama incondicionalmente e justamente por isso Ele entregou o Filho dele por cada um de nós. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.